Questão número 2. O professor de matemática desafiou Cleide a determinar a posição do termo 256 que faz parte da sequência. Aí nós temos o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo e aqui um termo indefinido. Significa que nós temos outros termos aqui que inviabiliza a gente saber, só mentalmente visualizando, inviabiliza sabermos qual a posição desse termo 256. E se observarmos o problema, ele já nos deu aqui algo muito comum que a gente faz em progressão geométrica, ok? Então, nesse caso, está mais dito que isso é uma progressão geométrica e ele quer saber qual é a posição do termo 256, este termo aqui. Como que a gente vai saber a posição desse termo? Da mesma forma, a gente vai fazer a fórmula da PG. A PG nós temos aqui o termo indefinido, que eu preciso saber. Eu tenho o primeiro termo, com A, com um subscrito, vezes, colocar o pontinho de vezes aqui, geralmente a gente não utiliza, junto com a razão, mas para ficar mais esclarecido, o que é aqui que é razão, que nós já conhecemos, elevado a n menos 1, ou seja, aquela posição desconhecida, que é o valor de n. E o que a gente pode fazer para ficar mais atento na hora de completar essa fórmula? O que podemos fazer? Eu sei que o primeiro termo, então vou colocar aqui no canto. Primeiro termo, o A com subscrito, primeiro termo é o número 1. E o que precisa mais? Olha, precisa do AN, que é aquele termo que nós não sabemos qual é. Então, A com N subscrito, nós temos 256. Observa aqui que o problema já deixou bem claro dois termos que vocês podem perceberem. Primeiro, e o termo indefinido. Nós não sabemos a posição. Depois, nós temos a razão. Como que a gente sabe a razão? A razão, vamos colocar aqui, mas vamos colocar o cálculo mais embaixo. A razão eu posso definir por... eu posso pegar o segundo termo dividido pelo primeiro termo. Não necessariamente precisa ser nessa lógica, pode ser assim, mas geralmente o segundo e o primeiro é mais fácil, são números menores para se trabalhar. Então nós temos aí 4 dividido por 1, quando eu divido o segundo pelo primeiro. E que vai dar 4. Então eu já sei que minha razão é 4, razão aqui 4. Ok? Mais algum valor para ser definido? Não. Só tem n. N é o valor que nós não sabemos. Não, professor, mas tem ali o AN. Nós temos o valor de AN, mas N é a posição que nós procuramos. Vamos lá, então, colocar nos seus devidos lugares. Eu tenho 256, que vai ficar nesse lugar aqui de A com N subscrito. Eu tenho o primeiro termo, que é o número 1, vezes a razão. Minha razão, nós descobrimos, é o número 4. Então, aqui eu coloco o número 4 e n menos 1, porque eu não tenho o valor de n. Na verdade, eu estou querendo descobrir o valor de n, que eu vou saber a posição do termo. Então, o que é que a gente faz aqui? Se vocês observarem, nós temos o número 256, que é um número um pouco grandinho, um número um pouco maior. Vou subir um pouco a folha, porque eu vou ter que fazer uma decomposição em fatores primos. Olha só. Temos uma decomposição em fatores primos do número 256, como já conhecemos em aulas anteriores. Quem não conhece, quem não faz parte dessa minha turma, de repente quiser dar uma pesquisada na internet, ou de repente, quem sabe, a gente pode gravar uma aula exclusivamente sobre decomposição em fatores primos, falar também sobre números primos, enfim. Mas no momento vamos seguir nosso objetivo, que é a PG. 256 dividido por 2, que vai dar 128. Eu tenho 128 por 2, que vai dar 64. Por 2 vai dar 32. E 32 dividido por 2 dá 16. Que dividido por 2 dá 8. Nossa, essa decomposição vai ficar um pouquinho maior. 8 dividido... Nós temos 8 dividido por 2 dá 4. Que dividido por 2, que dá 2. E que finaliza com 1. Ok, encontrei. Então, vamos contar aqui quantas vezes o 2 aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, isso daqui é 2 elevado à oitava potência. Só apareceu isso daqui e é isso que nós vamos trabalhar. Vamos voltar ao nosso probleminha aqui. Eu tenho, então,
2 elevado à oitava potência, que é igual a... se vocês observarem, quando eu multiplico 1 vezes 4 elevado a n menos 1, vai continuar a mesma coisa. 4 elevado a n menos 1. Mas se vocês observaram também, olha, eu tenho 2 oitavos e eu tenho que deixar essas bases iguais. Essas bases têm que se igualar. A ideia é essa, tá? Nesse caso, vocês podem decompor o número 4, mas a gente já sabe de cabeça que 4 é 2 elevado a 2, mas vamos fazer só para revitalizar aquela matemática. 4 decomposição em fatores primos, né? 4 por 2 dá 2, que por 2 dá 1, então vocês têm 2 elevado a 2. Ok, era isso que nós queríamos, então aqui vai ficar 2 elevado à oitava potência igual a 2 elevado a 2, olha que nós temos uma potência de potência. Isso daqui é potência, tá? Então, n menos 1, vamos colocar entre parênteses, para ficar bem aperfeiçoado, na verdade, né? 2 elevado à oitava potência, 2, aí a gente faz, olha essa decomposição aqui, chuveirinho, 2 vezes n, 2n, e 2 mais vezes menos, menos, 2 vezes 1, 2. Olha, aqui eu consegui deixar a base exatamente igual e não tem outras bases diferentes. Então, nós temos, então, 8 igual 2, trabalhando só os expoentes, n menos 2. Ok? E como que a gente faz? O 2n pode passar antes do igual, trocando sinal. Lembra, passou igual, troca o sinal. O menos 2 ele já está desse lado negativo, ele permanece. O 8 vem trocando sinal para o outro lado, ele vem sendo negativo. Se vocês observarem, todos ficaram com sinais negativos. Eu tenho que deixar, já que eu tenho que deixar a letra positiva, todos também trocam o sinal, tá? Este menos 1 aqui é multiplicado por esse e por esse pelo 8. Então, o que a gente faz aqui? Menos vezes menos dá mais, então isso aqui vai ficar 2n. Menos vezes menos dá mais, então isso daqui vai ficar 2 positivo. Menos vezes menos dá mais, isso daqui vai ficar mais 8 positivo. Então fica 2n igual a 2 mais 8, 10. Vamos descobrir o valor de n, que é a posição do termo que a gente está querendo descobrir. N igual 10 dividido por 2, o valor de n igual a 5. Descobriu o valor de n. Ok? A conta pode ser feita mais rápida? A conta pode sim. Eu usei detalhes só para ficar bem mais explicado. Nós então encontramos que esse termo que nós procurávamos aqui, ó, olha, então esse AN aqui, ele na verdade é A5, o quinto termo. A gente colocou reticência, ou seja, não existe intervalo, né? A ideia mesmo era que soubéssemos calcular e encontrar esse termo, porque a gente vai trabalhar com termos mais longos, por períodos mais longos, para encontrar o valor desses termos, a posição desses termos, ok? Não necessariamente precisa fazer a conta tão detalhada quanto eu fiz, vocês podem pular a etapa, por exemplo, daqui, ó, vocês já podem vir para cá, enfim, usar a habilidade que vocês têm na matemática. E encerrar a questão, ok?